Bom dia para você que está no escritório, para você que está em casa, para você que está no carro, para você que está deitado, para você que está na praia, onde mais você pode estar? No shopping, né? Para você que está em cada cantinho fazendo o que você estiver fazendo, um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, ou uma boa madrugada, né? Vai depender da hora que você vai ouvir. Eu queria pedir que sempre que vocês puderem, você que está assistindo, se não puder tudo bem, mas que participe, que exponha seus pensamentos, suas ideias, que transmita um ângulo que nós não temos, ou que complemente, ou que adicione, ou que, sabe, ou que não seja necessariamente concordando, mas que mostre outros pontos, mas sempre com aquela ideia de que a gente vai discutir a informação e não a personalidade, sabe? Eu sou o Saulo aqui batendo um papo com a câmera nesse momento e acredito em você que está aí me ouvindo agora, que vai participar disso também, que tá. E você é você aí do seu lado pensando, você vê que coisa interessante, inteligente. Eu sou eu e você é você. Chegamos a um acordo. E nesse acordo nós temos, a personalidade é distinta, mas nós temos opinião. E a opinião independe são muitas, né, em pontos diferentes. Então, é normal discordar de uma ideia ou de outra, é perfeitamente plausível e tem que discordar. Não deve discordar, concordar com tudo. Deve pensar, inclusive, analisar tudo que é falado. Então, coloque, vamos dividir, vamos fazer junto um ambiente saudável de aprendizado, aprendizado de todos os tipos, né? Sempre. Aqui eu não tenho intenção, nunca falo eventualmente isso. Eu não jogo informação, eu não obrigo você a assistir, nem a crer no que falo. Eu sempre trabalho a informação com o máximo de, apesar de ser um assunto que aparentemente se faz viagem astral, projeção astral ou derivados, viajado tal para muitos, eu sempre procuro manter um nível certo de coerência, de lógica, de base, de equilíbrio, de observação com simplicidade, com alegria, com bom humor. Isso para poder a gente ter um convívio legal. Espiritualidade é felicidade. O conhecimento da continuidade da vida real, ele traz uma alegria, uma certeza, você vive de verdade, ainda mais essa pessoa que sai do corpo mesmo. Então, essa é sempre a visão que a gente vai carregar aqui e é a forma como eu queria que você que está ouvindo, estivesse sempre inserido nesse projeto. Sabe, é um projetinho nosso, um projetinho de sentar aqui todo dia. Você tem que fazer suas ideias, expor elas. Às vezes faz um vídeo, exponha também, participe, ou cria um áudio, ou vai lá e escreva. Não importa, vamos todo mundo criar isso aqui causa sintonia diária. Quando eu falo, eu mexo na minha sintonia e com o objetivo de levar informações bacanas, equilibradas, trazer um paralelo de aprendizado para mim também e para você se sentir melhor. O que mais vale a pena, eu acho, nisso tudo, não é isso aqui que eu vou ler, são 5 páginas, está lotado de questão hoje, já devia ter ido direto, mas é o aspecto de como nós vamos nos sentir no decorrer desse projeto, no decorrer da energia que nós vamos gerar. É isso que eu acho que vale mais a pena do que tudo. Sair do corpo, do que ter todo o conhecimento do mundo, não, é a alegria, é a tranquilidade, a forma legal de enxergar o ambiente. Isso vale a pena. Vamos lá, correndo aqui agora, estamos cheios de coisa. O Ricardo manda a seguinte questão. Saulo, por favor, leia com gentileza. Com toda a gentileza do mundo, queria sua opinião. Tenho 23 anos, estudo e trabalho demais e procuro me ajudar e ajudar os outros sempre na medida do possível. Tenho um problema na pele do rosto, que minha pele fica avermelhada, inchada, seca, causa dano na pele e isso acontece do nada. Já procurei todos os médicos possíveis há 8 anos e não achei cura e nem a causa do problema. Isso pode ser algum espírito obsessor? Obrigado pela atenção. Gostaria que você comentasse isso em um fac, essa questão até onde o espírito pode verificar seu corpo físico e sua estética. Olha, Ricardo, não vou dizer a você que não possa ser que um espírito ou algum aspecto energético não reaja no corpo físico da gente, a depender da ligação ou do aspecto, porque às vezes você está numa boa sintonia, certo? Muito boa sintonia, mas você tem uma ligação kármica com alguém, alguma consciência que consegue te acessar por causa disso, quer dizer, uma ligação passada, que faz com que você não entenda de origem, sinta uma certa culpa, mesmo sem saber, uma sensação de peso, e com isso ele te acesse, mas eu não vou dizer que seja isso não.
continue olhando o médico, porque sempre, mesmo tendo de origem como causa outras vidas ou diretamente espiritual, afeta o corpo físico e como tal você tem como, digamos, remediar e dar uma aliviada nos processos, achando um indício de onde está vindo isso, pelo menos assim, fisicamente falando, né? Cientificamente nós falaríamos, não espiritualmente. Mas dá uma olhada com direito, vai com o dermatologista ver, faz os testes, sabe direitinho. Mas pode ser que sim também, pode ser que tenha, pode ser algum aspecto emocional. Emocional também é espiritual, claro, mas algum processo seu, às vezes de origem psicológica, que pode causar algum trauma inconsciente que você não perceba e com isso o corpo desarmoniza em a criação de alguns hormônios, de alguma coisa de equilíbrio. Isso é muito real e acontece com frequência com a gente. É difícil dizer o que é, viu? É difícil mesmo, até seria imprudente falar tal. Tem que olhar com carinho, com o pé no chão, né? Mas sim, se há possibilidade, de certa forma sim. Mas os espíritos podem influenciar a gente? Podem. Se você tiver muita sintonia ou um aspecto muito denso passado, vai influenciar. É inevitável. Então quer dizer que pode mesmo? Pode. Eles conseguem o acesso magnético entre uns e outros e não é só, é uma questão até mesmo não tendo sintonia. Se você se deixa levar pelo ambiente, que acaba sendo sintonia, você também de certa forma, atingido pelos sintomas de causas que você não se conhece. Você deu acesso por algum motivo, vai saber qual, mas deu. Assim como se dá acesso para coisas ruins, coisas boas também acontecem na vida da gente quando a gente dá passagem. Da mesma forma. Rodrigo Vilaverde, pergunta enxuntinha. Responde aí, Saulo. Saulo, eu e minha esposa perdemos um bebê no segundo mês de gestação. Ainda estou meio resfriado. E depois de 10 meses ela ficou grávida de novo. Poderia ser o mesmo espírito? Eu diria que quase certeza. Não diria com certeza porque o que acontece no mundo espiritual, nos bastidores, né, a gente quase não sabe, ou quase não fica sabendo mesmo. Mas estatisticamente é bem comum o mesmo espírito retornar, ainda mais não sendo um aspecto kármico como aborto ou como rejeição, tal, algum aspecto de problema no casal. O mesmo espírito pode chegar a tentar voltar indefinidas vezes. Mesmo em caso de aborto, ele pode. Tem casos como no livro Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, psicografia de Irene Pacheco Machado, muito importante leitura para quem pensa em estudar o lado espiritual do aborto. Ele fala que o mesmo espírito, mesmo em processo de aborto, ele pode chegar a voltar 8 vezes, né? A depender do nível de consciência e da necessidade dessa criatura. Então, no seu caso, como foi uma perda, você não comentou aqui porque foi aparentemente natural, ou digamos, não houve uma ação de intervenção, acredito que seja o mesmo, sim. Ele fala aqui ainda. Estava em catalepsia ontem, escutei vozes falando em francês, pois eu moro aqui na França, mas quando saí do corpo não vi nenhum espírito na casa. Eu vou aprender a falar francês, né? Quando for para o Canadá passear, eu vou ir para a França um dia, eu vou conhecer Kardec e tal, tudo. Pode acontecer isso. Nessa experiência eu fiquei muito feliz, pois a primeira vez que pude ficar consciente desde sair do corpo. Sim, pode acontecer de você sair do corpo e não ver espírito nenhum, né? Até por causa do grau da densidade do cordão de prata ter ficado ainda meio que ligado às energias do corpo e não ter se utilizado. Você fica na Dimener, mais ou menos, entre a Dimener e o mundo espiritual, que é a dimensão energética, né? Obrigado por tudo, estou sempre acompanhando os seus vídeos, paz e luz e harmonia, tal. Eu sempre aconselho, eventualmente eu falo, para quem você que é iniciante, que está ouvindo pela primeira vez, vai ouvir os cursos básicos, o curso básico vai ser regravado, mas o curso básico está lá, ele é legal, é simplesinho, feito em 2007, tinha uma cabeça parecida com o que eu tenho hoje, mas era mais encheção de linguiça, tal, eu acho legal, hoje eu já mudei um pouco, mas já está meio a merda, quase a mesma coisa. Vai lá ouvir o básico, o intermediário, tem o avançado, tem outros áudios lá, é bom, legal, e ali eu indico outros autores, não fica só na minha opinião não, que você se lasca.
Procura o Wagner, procura o Valdo, sempre com essa visão. Tira o melhor, não concordei, legal, normal, opinião pessoal, vai embora, senão você se trava. Você se traumatiza, se conflita, aí lascou. Não, porque eu era do espiritismo, eu era da igreja evangélica, não se conflite, relaxe. Vá aprender. O mundo tem para se aprender. Só se trava, quem se trava não aprende muito, né? Só aprende na porrada, né? O conhecimento entra de todo jeito. Ó, Magno, propósito da projeção. Saulo, no áudio da técnica completa você adverte que busquemos a projeção astral com responsabilidade, certo? Não culturismo ou aventura, certo? Quais seriam os usos responsáveis da projeção além do amparo extrafísico? Simples. Ó, quando eu falo turismo ou aventura, é quando a pessoa sai do corpo. Eu vou ver a vizinha, vou ver o Palmeiras jogar. Pô, você vai sair do corpo para ver o Palmeiras na segunda divisão. Eu vou pro Japão ver o Corinthians. Meu, Corinthians no Japão. Né? É um brau. Tô brincando. Então, quando eu falando sério, o que acontece é assim. O que é a projeção astral? Falando de uma forma simples e compreensível, digamos que eu te tire agora dos teus pais, da tua família, da tua esposa, dos teus filhos, do seu lar, de repente, diminuindo assim a lembrança deles, ó, você não vai lembrar mais. Você vai entrar nessa escola aí agora, vai ficar lá por, sei lá, 5 anos sem sair, proporcionalmente em relação à vida física, né? Digamos que espiritualmente seja proporcional, mais ou menos. Isso é relativo. Aí você entra nessa escola e, ó, só que é o seguinte, de vez em quando, toda noite, quando você dormir nessa escola por 5 anos, você vai poder sair disso aí um pouquinho e se libertar. Só que essa liberdade vai ser condicionada a essa consciência que você tem agora de ter esquecido os parentes, seu, de onde você veio, e uma ligação que vai ser feita lá dentro daquele, sabe? Então você pode até abrir a consciência. Então o que é a projeção astral? Uma capacidade de recreio limitada. Uma capacidade de liberdade, de acesso ao que você é, a sua família, de onde você veio, da sua origem antes de entrar nesse curso da vida, temporário e limitada. Extremamente. Por que limitada? Porque nós não temos ainda a consciência suficiente para, eu inclusive, eu saio do corpo, mas eu não consigo me lembrar de toda essa família nossa, dessas vidas. Não consigo, de onde eu vim, a liberdade, o cérebro, não tem jeito. Eu não tenho ainda a capacidade, acho que ninguém tem em níveis mais amplos, acho difícil, raras criaturas, talvez, não conheço nenhuma, que consiga sair do corpo e sentir-se exatamente como é. Nós não temos essa capacidade ainda consciencial de vencer a barreira densificada, talvez por causa da natural densidade consciencial e a física, por consequência, nós não vamos ter nunca enquanto não melhorarmos uma coisa e a outra. Mas é isso que funciona a projeção. Qual é o sentido da projeção? Libertar um pouco daqui. Então, eu posso fazer uma aventurazinha? Pode, você pode dar uma saída, pode. Só que por que não é legal buscar com aventura? Porque nós temos um mundo de extrema loucura, de consciências nada agradáveis, que nós, eu, você e outras tantas, em mais desarmonia ainda, e dizer, doentes, com processos totais de desequilíbrio, de ódios, de perdição, de visões embaçadas, sem fundamento, sabe? Sem lógica nenhuma, só seguindo a emoção desregrada ou pensamento sem sentido. Então, por isso que você buscar aventura sem ter contato com seres doentes, acaba que você, por não ter esse equilíbrio total interno, não consegue processar isso muito bem. Pode, toda noite estar sendo influenciado por determinados tipos de espíritos que começam a sentir-se proprietários da gente, e aí é que entra o problema. Por que você tem que entrar pensando em amparo? Porque você entra em contato com seres mais conscientes, com seres mais legais, mais lúcidos, que vão ser saudáveis, que estão em condições mentais legais, realmente melhores do que a gente, equilibrados, em situações até por não ter um corpo físico, por estarem conscientes do lado de lá, que possam nos passar alguma coisa, inclusive nos ajudando a ajudar os outros, e com isso fazer a gente se sentir mais útil, ter energia mais limpa. Então, por isso que é. Aí ele fala aqui, no caso de amparo, embora eu reconheça a nobreza de tal ato, me soa estranho pensar, vamos projetar para amparar algum necessitado. E por que é estranho? Você não é superior aos outros, mas isso não quer dizer que você não possa ser útil. Cara, por mais que você pense agora, Magno, nesse momento você está melhor que muita gente. Ah, mas isso é ego. Não é ego, não. É fato. Você está melhor que muita gente agora.
E nada mais ajuda. Não quer dizer que você esteja superior assim no aspecto total, mas consciencialmente, talvez na paz interna, talvez na forma de enxergar, você tem muito a oferecer no seu caminho. Você vai fazer o quê? É como se você estivesse me colocando na posição de santidade, não é verdade. Ninguém está falando em santo aqui, não confunda a visão da igreja, a visão santificada de Jesus, de Buda, de um ser salvador, de um escolhido, de um filme como Matrix, com uma pessoa simples que reconhece a sua limitação, que está no mundo para aprender, mas que também reconhece a capacidade de ser um diferencial na sua vida em relação ao que a grande maioria adormecida consciencialmente tem feito, pensando só em si mesmo. O que você faz é o seguinte: eu vou sair do corpo é uma troca. Dizer que não é uma troca é mentira. Você sai do corpo, você percebe que quando você se coloca à disposição de doação e contato com pessoas melhores, que isso faz com que essas pessoas se aproximem de quem, não quer dizer que não ajude a todos, mas uma equipe busca especificamente. Então eles abrem sua lucidez melhor, eles fazem com que você se sinta mais lúcido, com que você se sinta mais útil. É como se uma vida pequena e simples se tornasse, mesmo que pequena e simples, interessante, sabe? Não é melhor, não é santo como você. Isso depende da forma como você enxerga, a moldura com que você colocou essa visão. Como é que você está enxergando isso, sabe? É fato, irmão. Não é orgulho, não é santificação. Assim como você não deve se rebaixar muito, você também não deve se elevar. É centro. Eu tenho defeitos e qualidades distintas. O que eu posso fazer nesse centro? Perfeito, eu preciso melhorar meu nervosismo, minha impaciência, eu preciso melhorar a forma como eu lido com as pessoas, o meu equilíbrio emocional, mas isso não quer dizer que eu não tenha coisas boas a oferecer. Isso é ser santo? Peraí, né? Mano, isso aqui também, você queira ou não, está com a visão religiosa travada, aparentemente, em que você, não vou ser... Meio que há uma sutil revolta sobre não ser santo porque eu sou isso. Não, você tem coisas boas e coisas ruins distintas. E faz o seguinte, sai do corpo, ou faz aqui dentro do corpo mesmo, procura ser útil para você ver a diferença. Não é ser útil porque Jesus falou, não. Para você sentir dentro de você, lá dentro, como a vida toma um sentido diferente. Ela muda, sabe? Quando você vive só para si mesmo, por mais que seja legal cada conquista, ela não vem, é como se tivesse um vazio, não preenche. Pelo menos assim, nosso nível de consciência aqui não preenche. É o mesmo princípio que faz. Porque como o espírito mentor vem ajudar a gente aqui, foda-se a gente, dane-se. Eu vou amparar, eu vou sei lá amparar os encarnados. Não é amparar os encarnados. Tem-se consciência de que há pessoas encarnadas que precisam muito de ajuda. E esses espíritos que estão lá, esses mentores também sabem que não são nenhum anjo, nenhum santo, mas que no nosso nível de consciência, no nível atual de consciência deles, eles se reconhecem claramente que podem ser e muito úteis. É como você falar que no seu nível de consciência você não pode deixar de jogar um papel no chão, deixar de cuidar melhor da natureza, deixar de ter um certo equilíbrio na vida, no aspecto geral. Independe disso. O pensamento é muito simples, não complexo como está aqui, mas é muito importante pensar como você está pensando. Analisar, criticar, olhar, ver, porquê, vamos lá. Enxergo muito simples. Eu sou uma pessoa com problemas, com dificuldades, mas que tem uma certa alegria no coração, que consigo mesmo andar nesse mundo. E quando você consegue sair, você vendo a maioria das pessoas adormecidas, por que não ajudar? Galera, é fácil, você pode, é simples, não é tão difícil assim como você está pensando, sabe? Mas não é porque, o salva... Não, é simples. Você pode melhorar de uma forma mais simples. É como se fosse o seguinte, às vezes as pessoas acham que eu tenho algo bem para perto de mim, porque quer que eu ajude, que eu salve, que eu tire. Não, velho, eu não sou salvador de ninguém, eu falo, não sou isso. Não me vinha com esse negócio de santificação, que salva, não sou. A única coisa que você faz eu tenho defeitos e qualidades. Tem coisas que eu gosto de fazer que não são legais, tem coisas que eu gosto de fazer que são legais, desarmoniza, e tem coisas distintas, qualidades e defeitos. Eu falo, o fato de eu ajudar não quer dizer que seja santo, não vem pra cá pra me santificar, encher de coisa que o Salvador tá aí, que não sou essa pessoa que você tá pensando que eu sou. Eu passo informação, eu troco, eu levo um pouquinho de mim que eu tenho, na parte boa também, né, que também tem defeitos, e quando você assiste o vídeo você percebe no decorrer das minhas informações, e nisso eu tento ser útil, mas isso não, eu sinto para quê? Para a pessoa também, mas porque eu me sinto bem. Então é um certo tipo de egoísmo, de egocentrismo? É mesmo. Dizer que você não faz isso para se sentir melhor, isso seria o materialismo do imaterialismo. Porque é como se fosse a sensação interna de deitar, mas isso não é religião? Dane-se se for. E o que não é religião?
O que não é uma visão embaçada? Torcer para o time de futebol não é religião? Ouvir determinado tipo de música somente não é um tipo de processo religioso de defesa de própria visão? Sabe, defender determinado partido político, defender determinado tipo de profissão ou de visão específica que você tenha, tudo é meio que processo de cultural, de foco, sabe? Defender sua projeção astral às vezes não parece. Então é por isso que eu tento manter a mente sempre aberta. É muito relativo. Isso é um bate-papo pra gente conversar fumando um orégano. Eu não fumo não, tô brincando. Mas cheirando um Nescau até amanhecer. Nem bebo. Nada contra, hein? Porque daqui a pouco tem uns caras que falam... Fernandes, cor do espírito. Bom dia, Sal. Agora eu queria saber qual é a cor que o espírito tem. Ou seja, se ele é transparente, se é colorido, enfim... Se é preto e branco. Como é que você vê os fora do corpo, a galera? Pergunto, pois... Saí há pouco tempo e eu resolvi olhar pra mim e observei que eu tava azul transparente. Desculpa a pergunta, eu tenho muito entendimento sobre pouco entendimento sobre o assunto. Fernandes é simples. O corpo astral, ele é tão colorido ou mais por causa da capacidade dos olhos extrafísicos de enxergarem cores infinitamente superior em termos de megapixels do que os olhos físicos e variação de cores, né? Mas vai depender, você viu o azulado transparente, depende da dimensão que você esteja, depende da proximidade ou não do corpo físico e da densificação ou não das suas energias. Explico. Se você está perto da faixa de atividade do cordão de prata, que é a expansão da aura por repercussão do próprio cordão de prata, né? Você vai ter uma certa transparência, porque você tem uma certa ligação ao físico e ao astral entre a dimeneca, a dimensão energética, que é o intermédio, e você fica meio que, às vezes, bota a mão para fora e você fica aquele negócio, só vê o contorno da mão, assim, passando, é muito bonito. Quando você sai do corpo, o corpo tende a tomar essa mesma forma, só que é muito mais leve. Você podia pegar um dedo aqui, esticar, sabe, brincar com o corpo, ele é plasmável, é legal. Só que ele é muito forte, as cores, é tão feio quanto agora. Ou seja, porra, a diferença é que eu fora do corpo eu sou lindo. Eu sou um menudo astral, cara. Você não percebe. Perceba fora do corpo, eu sou mais novinho, tal. Né? Os meus olhos são azuis. Azuis. Pense numa alma cebosa fora do corpo. It's me, baby. Né? Saulo Teló. Agora, você tem também em dimensões mais densas, ou você pode chegar ao corpo astral de forma diferente, ele pode dimensões mais sutis, ele brilha mais, ele tem uma maior sutilidade, sutiliza, o corpo astral ele muda a frequência dele, fica bem sutil. No sétima, sexta, eu lembro de ter vindo numa sexta dimensão certa vez, claramente me falaram sexta, sétima eu não tenho certeza, mas eu fui também. Não tenho certeza porque o nível de consciência da rememoração foi complicado para trazer informações de lugares como esse. Mas me lembro que era bem mais sutil. A facilidade de voar, de plasmar, de controle era impressionante. É muito leve, muito mesmo. Eu estou falando de corpo mental não, hein? Que não tem forma. Bom, a pergunta polêmica aqui agora da nossa amiga Ivone Dias, direcionada à questão de comer ou não comer carne. Aí é para dar um tiro no pé, acabar com a cabeça do peão, conflitar. E bicho, povo complicado é vegetariano. É complicado, não são todos, mas uma boa parte é. Né? Há uma certa tipo de rincha com o ser humano, que não presta, que faz mal para os animais. Bicho, ninguém presta nesse planeta, nem você, nem os animais, nem o ser humano, em aspecto consciencial, fala, nem eu. Né? Todos nós temos problemas conscienciais nesse aspecto. Esse aqui é um planeta chamado planeta canibal. Né? Se você parar para pensar, cada vírus, cada célula, cada bichinho, as plantas sugam a terra, que a gente não enxerga como problema, os micróbios sugam a terra, sugam o nosso corpo quando está vivo, está cheio de vermes solitária dentro, os bichos, se você apodrecer, daqui a pouco tem formiga, caranguejo, camarão, caboclo a quatro dentro de você. O nível de consciência não existe, não é comer, acabou. O problema é que mesmo quando o cara resolve parar de comer, ele começa a brigar com todo mundo, achando que é superior, que não pode, como é que pode um negócio desse... E fica nervoso, é como se fosse uma coisa em cima da outra. As coisas são muito simples. Você está convivendo nesse planeta agora, num planeta canibal, animal.
Nós somos animais não pelo que comemos, mas pelo instinto selvagem, da violência, do retorno, da briga, da falta de controle emocional, do desequilíbrio geral em todos os aspectos. Esses somos nós, certo? Não vai dar para ver esse facto todo hoje não, viu? Só esse assunto aqui vai ser pau. Fala um pouco sobre a questão de comer carnes, qual a influência energética que ela pode trazer, já que os animais são também dotados de energia. Abraço carinhoso, a mesma influência que um bicho também come a gente. Um bicho come outro bicho. O aspecto energético sempre vai influenciar em qualquer tipo de origem que você fizer. Pensar agora, que fique claro uma coisa. O certo mesmo, no aspecto consciencial, não atualmente há essa cobrança, porque nosso nível de consciência em termos de ignorância, de falar mal dos outros, de brigar, de não controlar a administração das informações que nós temos externas e internas, os conflitos, ainda são muito, muito intensos. Então, por esse motivo, o pensamento da gente ainda faz mais mal do que a gente ingere em relação à comida. Como assim, Saulo? Você quer me falar que comer carne não faz tão mal quanto o pensamento ruim? Exatamente isso. Se você vive constante de pensamentos de revolta, de desarmonia, isso, eu não estou falando que uma coisa supra a outra, estou só comentando. Agora, o certo mesmo, em um planeta superior, é a gente viver num local onde não precisa devorar nada. Você viva de luz. Infelizmente, nesse planeta, no mínimo, você vai ter que devorar uns alfacezinhos infelizes que são puxados da terra sem dó, né? Também, ali, por a gente não ter olho, não ter braço, os bichos não conseguem correr, não reclamam, aparentemente não choram. A gente também tem esse nível de consciência que faz menos mal, porque o bicho não faz mal, a energia é mais sutil, e é verdade. Tudo isso é verdade. Você ser vegetariano é muito melhor hoje em dia do que você ser carnívoro. Fato! Acabou a conversa fiada aí, ponto final. No aspecto energético, eu não estou falando de consciência aqui agora. Nem de melhor, nem pior. Nem de certo, nem errado. Nem de apontar você, nem o outro. Eu estou falando o seguinte. Em termos de nutriente, a gente consegue hoje se alimentar muito bem de plantas. Eu não faço isso, mas tenho consciência. Isso vai me culpar depois do desencarne? Não vai, meu irmão. Eu, Saulo, com convicta certeza, saio do corpo, e que sair do corpo significa entrar em contato com você, você toma porrada de todos os seus defeitos, de tudo que você tem de ruim, a galera bota o dedo na sua cara, o obsessor põe com raiva, fila da mãe, miserável, eles falam assim, quem é você para fazer isso? Nunca jogaram na minha cara assim, obsessor, isso nunca aconteceu, já aconteceu assim, relação a problema com a esposa, relação a problema emocional, ajudar alguém, ele vir me cobrar, relação a jogar na minha cara, você não é santo, isso aí o tempo todo. Agora nunca falaram, seu miserável, você come carne, seu filho da mãe, nunca falaram isso, nem mentor, nem obsessor, que eles não deixam passar uma vírgula. Então eu tenho convicta certeza, talvez um dia eu chegue no mundo espiritual e pense, poxa, bem que eu poderia ter comido vegetal, mas não gostava, não gosto desde pequeno, sou uma alma cebosa, mas assim, é melhor viver ser equilibrado, não é aquele cara louco que sai falando, mas não, equilibrado, um cara tranquilo, sabe? Equilibrado, que come bem, mas você pode comer pouquinho, sabe? Eu tenho feito isso, eu tenho comido no máximo 250 gramas de almoço, dividindo o almoço a cada 3 horas, eu comido pouquinho, eu não como carne mais vermelha, quase não como, eventualmente ainda faço, sem peso na consciência. Eu sei porque hoje, nessa encarnação, para mim, então, a minha realidade não é a sua. A sua realidade vai depender do seu nível de consciência, da forma como você administra culturalmente, religiosamente e logicamente todas as informações que você processa em relação a você e ao mundo. Como é que você se conflita, como é que está você nesse aspecto? Se você puder administrar a alimentação, melhor, cara. Ainda é melhor. Agora, mais importante do que administrar a alimentação, administrar o interior. Você tem administrado sua emoção, seus nervosismos, você é uma pessoa calma, você é uma pessoa que realmente é agradável a você mesmo, você consegue ficar sozinho, em paz, tranquilo, gostar da sua presença, sabe, não sente angústia sempre. Isso você tem que administrar em princípio. Em paralelo a isso, lá distante, não menos importante, quer dizer, menos importante em escala de necessidade, mas tão importante quanto no aspecto futuro, espiritual, está a alimentação, está o nível de consciência em relação ao planeta, está o nível de consciência em relação aos animais, aos recursos escassos que nós temos, como os animais são tratados. Então isso tudo nós vivemos um processo. O que nos revolta?
é a forma como nós processamos os alimentos, como nós cuidamos, como pegamos um bicho, escravizamos. Isso cria uma revolta, porque as pessoas não sabem onde estão encarnadas. Você está no umbral, você nasceu aqui, era assim, você está aqui, é assim, vai morrer e vai continuar assim. Isso não quer dizer que você não tem que fazer nada? Não, tem que fazer. O princípio é tentar melhorar, tentar nível de consciência, mas como é que se faz? Com revolta? Talvez algumas pessoas a revolta seja o caminho e tal, mas tenha certeza, o melhor caminho é fazer a revolta, se você quiser fazer, mas sem se revoltar. O que eu falo revolta é revolução, modificação de atitudes, tentar criar um novo paradigma, tentar transportar um pensamento diferente, mas sem se sentir desesperado. Porque se você estiver desesperado, esse não é a função atual da reencarnação. A função é você conseguir administrar todos os conhecimentos que estão ao seu redor com calma. Esse é o diferencial. Resumindo, vale a pena viver melhor na alimentação? Vale a pena. Não porque você vai ser um grande, não. Pelo aspecto que é um diferencialzinho, vai fazer melhor para o seu corpo, você vai se sentir mais saudável, vai se sentir melhor em relação ao nível de consciência que uma pessoa já lúcida, já desperta, entre aspas, há muitos tipos de despertar, de lucidez diferente, né? Não é uma lucidez específica, estou falando de geral, mas sabe, é um equilíbrio, é como se você estivesse numa bolha assim, cuidando para não baixar, vai para lá, mas sem dar furo na bolha que explode, mas peraí, mano, nervosismo, legal, pô, posso me alimentar melhor também, não custa nada, sabe? Briga na família, porra, tem que administrar religião, trabalhar, namorar, você tá aqui assim, ó, no meio da coisa, opa, na dança da bolha, você tentando organizar o processo. O que mais vai contar, isso com toda certeza, você não tenha dúvida disso. Se você desencarnar agora, exatamente agora, apagar a consciência, fechar o paletó, 7 já foi, mano, velho, morreu Maria Preá. O que vai contar pra você é como você está agora. Se você come, se não come, não. Pode até fazer um diferencial, um sushi aqui e tal. O que vai contar é como você está na média das suas vidas, como foram os seus últimos 2, 3 anos internamente falando, sabe? Isso vai fazer o diferencial, como você vai chegar no mundo espiritual, porque se você estiver relativamente bem, você não vai desencarnar mal. Você não tem como cair do nada, um obsessor te pegar e te levar embora, e no mentor, não pega isso aí não, você vai para uma dimensão legal, velho. Agora, se você estiver totalmente bem, mal emocionalmente, tentando criar conflitos, traumas, mudanças externas, tentando mostrar mais para os outros do que você é mesmo de máscara, sabe? Tentando santificar uma coisa que você não é. Isso não quer dizer que você vai para um umbral, você pode até não ir ou ir para um lugar legal, mas você vai chegar lá, não vai se sentir exatamente como você está agora. Resumindo o que eu falo sempre para terminar o FAQ agora, que eu vou fazer o resto da manhã. Tem uma pergunta aqui Já te pergunto. Se você, quando fecha a porta do teu quarto, eu falei isso outro dia, quando não tem mais ninguém te olhando, como tem sido os últimos anos quando você fez isso? Quando você está sozinho, quando você vai no banheiro, que você senta, quando você senta no quarto, sabe? Quando chega sexta-feira à noite, quando chega domingo de noite, como é que você tem se sentido na média disso? Como é que está seu coração? Está batendo harmonizado? Como é que estão os teus pensamentos na hora que você vai fechar os olhos para dormir? Que não precisa mais enganar ninguém, a lágrima está caindo, a tristeza está ao redor. Esse é o diferencial, é isso que você tem que olhar com calma, observar. Dentro disso você pode ir inserindo coisas boas, coisas que vão ser adicionais e importantes, mas não a base. A base é você inserido nisso tudo. Bom, amanhã nós temos uma mensagem da Níger Soares. Temos também falando sobre o Níger Soares, eu não consegui falar sua mensagem, meu amigo. Ninha do Níger, que ele falou aqui sobre coisas boas do CAEC, das visões dele aqui, do Wagner, do Valdo, do Moisés Izagui, perguntando o que eu penso deles todos. Crianças e projeção, do Júnior. Também temos uma pergunta do... A fim de saber a verdade. Ele não botou o nome dele, é A fim de saber a verdadeira verdade. A verdade verdadeira que sempre não é mentira. Eu queria saber qual é a verdade que não é mentira, você sabe? A verdadeira verdade que não é mentira.
O karma não reabilita, apenas separa o joio do trigo. Ele fala aqui, pergunta sobre isso. É isso, temos essas questões para amanhã, o FAQ 155. E hoje, 54, eu fiquei por aqui. Um bom dia para você, cheio de paz, de tranquilidade. Respire melhor, pare uns minutinhos enquanto trabalha, ou enquanto está de férias, enquanto está nas férias, para fechar os olhos, para ouvir uma musiquinha calma, para expandir a energia da alegria. Deixa a alegria dominar você internamente. É como se você por dentro, esse é a bolsa, estivesse sorrindo, sabe? Como alguém pode lhe incomodar? Incomoda, claro, mas como você pode deixar de... Quando você se irrita, quando você se percebe alguém, é como se você estivesse abrindo, deixando alguém entrar no seu templo interno. No meu templo, meu amigo, para entrar só com sem chinelo, sabe? Na paz, deitar na redinha do meu cantinho ali, na sanfoninha que eu tô... Ai, vai dar sanfona esses dias aí. Isso vai fazer o diferencial. O resto é importante, mas não é mais importante. A religião e não sei o que, a quantidade de conhecimento que eu carrego, tudo isso é legal, são detalhes importantes, diferenciais, mas o que importa mesmo, de verdade, é exatamente essa respiração interna. Fiquei. FOI, fui.